Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cruzando as Conversas nesta sexta-feira, abrindo o feriadão de carnaval na tela da sua RDC TV, que é televisão, que é rede social, que é internet. Estamos em 24 e 524, Claro Net TV. Estamos também simultaneamente no Facebook e também no YouTube, onde você pode compartilhar para todos os seus amigos. No 24 524 nós estamos para várias regiões do Rio Grande do Sul e na internet nós estamos, é claro, para todo o planeta Terra. Sempre com oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, ASOF-BM, defendendo quem protege você. E você já sabe que nós temos aqui trazido no Cruzando as Conversas, além dos debates inteligentes, da troca de ideias e da busca de soluções, a gente tem trazido também políticos gaúchos que nos ajudam a pensar o Rio Grande e pensar também o Brasil. No caso de alguns ex-prefeitos, também pensar a cidade de Porto Alegre. Nós trouxemos já José Fortunati, trouxemos o ex-governador Germano Rigoto, trouxemos também o próprio governador Eduardo Leite e assim por diante. Nós vamos trazendo pessoas que nos ajudam a pensar todo o cenário político do passado, do presente e do futuro. E hoje, nesta sexta-feira, temos a honra de receber a ex-governadora Ieda Crucius. Muito boa noite, seja bem-vinda, obrigado pela sua presença. Obrigada, Renato, te rever aqui, em ambiente de estúdio. Tem saudade? Olha, saudade eu tenho de tudo que é bom, né? Então foi muito bom o período em que eu fiz esse exercício, que era o exercício da comunicação dentro de estúdio, de câmera. Eu costumo até dizer que isso é porque eu era uma menina muito tímida, e um dia com 17 anos eu entrei num estúdio, era Almoçando com as Estrelas, que era da TV Tupi, e porque a gente queria pedir patrocínio para levar estudantes, que eu jogava vôlei, para um campeonato nacional de vôlei. E me lembro que na hora que me fizeram uma pergunta inesperada, eu me lembro de ter olhado para a câmera, perdi completamente a timidez. E depois eu fui saber por quê. É porque, na verdade, eu sei que eu estou falando com todo mundo que está nos vendo, mas eu não estou no contato pessoal. Vencer a timidez foi, para mim, um grande desafio. A senhora sempre foi muito segura, não sei se foi a televisão que lhe deu isso, né? Mas, enfim, nos seus pronunciamentos, na sua conversa com a imprensa, como governadora, como deputada, enfim, a senhora sempre olhou fixo nos olhos dos seus interlocutores e sempre passou muita segurança e muita energia. Eu não sei se por ser mulher também, a senhora não tem que também fazer esta imposição um pouco maior para afastar o machismo que existe reinante também na política, né? A delegada Nadine Flor teve essa semana aqui conosco e nos falou que ela teve que enfrentar muito isso, o machismo, né, dentro da Polícia Civil, das corporações, que é muito normal. Então as mulheres elas precisam se impor mais ainda para que não sofram na mão, infelizmente, do universo masculino. Na verdade, principalmente na política. Não é também na política. O machismo da política, ele é representado pelo número de mulheres eleitas. É um número ínfimo de mulheres eleitas. Nós estamos lá embaixo no ranking mundial. E só perdemos para um país da América Latina, os outros todos ganham de nós em representação feminina. Então, na política, quem sabe, seja o desafio maior, como foi para mim na economia, eu era a única mulher da turma, e como foi ao longo de toda a vida. A sociedade ela é estruturada para que os valores do homem, do macho, tenham na hierarquia uma posição maior do que os valores típicos do fazer da mulher, né, que é próprio das profissões, inclusive, em que ela é majoritária, que durante a pandemia agora se viu, é enfermagem, é professora. Né? Então, sim, não foi fácil, em lugar nenhum, enfrentar a estrutura da sociedade que nós estamos querendo transformar e mudar. E como eu sempre escolhi fazer aquilo no qual eu acreditava o caminho, pelo qual eu andava no caminho, fazer o assertivo era porque eu sabia onde eu estava. Eu sabia o que eu queria, eu sabia onde eu estava. A senhora foi a 36ª governadora do Rio Grande do Sul, de 2007 a 2011.
foi também deputada federal pelo Rio Grande do Sul, 2 períodos, né? 4. 4 períodos? O tempo passa, Renato. A minha pesquisa aqui, então, falhou. Ministra do Planejamento... Peraí, só um pouquinho. Deputada federal 2017 a 2019 e 95... Não, 95... E depois 2006. Primeiro mandato, 99, segundo mandato, 2003, terceiro mandato, 2017, quarto mandato. 4 vezes. É que a turma esquece muito. 4 vezes. Deste meu último mandato, que foi muito interessante. Quando o Nelson Marquesan saiu para quando o Nelson saiu para ser prefeito de Porto Alegre, a Dilma saiu por impeachment. Perfeito, então, verdade. Para mim foi muito interessante esse mandato de deputada federal em plena revolução, vamos dizer assim, de um período em que o Brasil voltava, assim como eu fui levada aos comentários de televisão e de rádio, quando o Brasil voltava a ter uma inflação galopante, por não reconhecer a crise energética, né, que foi estourada lá em 2013, 14, e inflação com recessão, com desemprego, que era alguma coisa que a gente não via há muito tempo. Então, para mim, não foi um revival, vamos dizer assim, não foi que eu vivi de novo. Recessão com inflação e, por isso, como deputada, como economista, eu podia propor coisas como eu propus naquele período e participei da proposta dos outros, né? Então, foi um período muito interessante. Então, ao todo, 4 mandatos de deputada federal. 4 de deputada federal e ainda foi ministra do Planejamento no governo Itamar Franco. Isso, obviamente, além de toda a sua carreira, mas muito pelos seus conhecimentos como economista, porque a senhora foi professora de economia, foi diretora da faculdade também de economia. Diretora da faculdade, coordenadora do pós-graduação no nascimento do sistema de pós-graduação. E foi aí também que acabou na TV como comentarista econômica, né? Eu acho que foi mais, digamos, pelas pesquisas que eu fazia como chefe de pesquisas lá do IEP, do Centro de Estudos de Pós-Graduação de Economia, ali da Faculdade de Economia. E eram pesquisas que sondavam o ambiente empresarial, o ambiente financeiro. E eu, como comunicadora nata que eu sou, eu publicava as pesquisas. E uma vez eu publiquei uma pesquisa e escrevi: sondados os empresários do Rio Grande do Sul, eles dizem que esperam uma inflação que eu computo que possa chegar a 100%. Bom, naquele tempo, fui capa de jornal. Naquele tempo, você tinha o Correio, o Correião, né? Você tinha 2 tamanhos de jornal. E ali, depois daquela capa de jornal, é que eles me chamavam para falar sobre economia. Tempos passados, as coisas começaram a degringolar no século passado com o chamado choque de petróleo. Quando triplicou o preço do petróleo em 73, triplicou outra vez em 79, e nós entramos em profunda recessão com inflação, o mundo inteiro, não fomos só nós. Então, a partir daí, eu nunca recusei ir para a televisão ou para a rádio comentar economia, sem nenhum problema, com opinião própria. Não era financiada por ninguém, eu era da universidade, né? Então, era uma palavra acreditada, e como acreditada, eu continuei nessa trilha, fazendo depois profissionalmente rádio, jornal e televisão. Tudo bem, a gente tem um vídeo aqui para relembrar os final dos anos 80, né? Eu acho que mais precisamente 1988, e Ieda Crucius, comentarista de economia na televisão. Vamos ver? Na tela. Estamos sem áudio. Essa versão acabou indo ao ar sem áudio. Temos a versão com áudio? Podemos chamar? Podemos, tinha me dado ok aqui que a gente já pode... Mas aí vocês já viram, né? O cabelinho anos 80, né? O estilinho da... Não, né? era o meu, né? Era rolinho de permanente. Mas estava na moda. Estava na moda. No final dos anos 80 estava bastante na moda. Mas, enfim, quanto tempo durou essa experiência na televisão? Foi na RBS TV, que eu não sei se era TV Gaúcha. Muito antes eu comecei. Primeiro eu comecei em todas as televisões, porque era inflação, hiperinflação, desemprego, mercado financeiro novo no Brasil. Mas aí como convidada de programas, né? Não, eu trabalhei no também sistema Correio do Povo, Guaíba, Caldas Júnior. Certo. Trabalhei na Bandeirantes, né? Então, por longos períodos, curtos períodos, mas o mais amplo, digamos assim, profissional foi
no sistema RBS, que se formou depois, né? E durante 5, 6 anos. Então, foi um período longo. E era o período da década perdida dos anos 80, que foi depois dos choques do petróleo, que levaram os países a quebrar, inflação com recessão, até que mudasse todo o sistema ao final dos anos 80. Então, foi o período mais longo. Mas antes disso, eu fazia pelo sistema Calda Júnior, com o Amir Domingues, e era também lá com pessoas que depois rodaram o sistema de comunicação, né? O Mendelski, enfim. Eu fazia entrevista com os políticos em véspera de eleição. O Amir Domingues e eu entrevistávamos os candidatos, não é? Então, a experiência do sistema Calda Júnior, Correio do Povo, Rádio Guaíba, ele foi um período de experiência que já ligava a professora, a comunicadora, à política, né? Porque perguntar para candidato, você precisa entender de política, né? Senão não se arrisca a isso. Então, saudoso Amir Domingues e eu... Saudoso, saudoso. Fazíamos essas entrevistas junto com políticos, coisa que eu fiz depois também na RBS. Vamos ver, então, agora sim, com áudio, este comentário, rápido trecho de algum comentário de Eda Cruzius na RBS TV final dos anos 80, 1988 mais precisamente. Vamos lá. A questão da construção do gasoduto está se complicando. Os tempos mudaram e agora o governo federal, que é quem manda nos preços das diversas fontes de energia, diz que não vai subsidiar mais nada. Não vai cobrar mais pela gasolina para financiar, por exemplo, ou o álcool ou o gás da Argentina. Por isso, se o gás vier mais barato que outras fontes de energia, o gasoduto sai. Se não, não. Aí uma amostra de Eda Cruz, por isso que eu digo, sempre firme, sabe? Imperativa, passando uma informação com segurança, porque obviamente dominava, o assunto domina até hoje, né? Mas você sabe que é um comentário que, sem o cabelo crespo, pode ser o comentário de hoje. Eu ia dizer, quando eu estava pesquisando, não mudou nada. Nada. Nós continuamos falando sobre as mesmas coisas na economia. O gasoduto não acabou acontecendo. O governo continua dizendo que não vai subsidiar. Impressionante. Né? Ou seja, há um certo negacionismo, a palavra bem moderna, há um certo negacionismo em reconhecer que energia é uma fonte básica de construção social. Ela vai para preços. Foi no que falhou o governo Dilma também, quando deu a grande crise energética de 2014, 2015, não quero ver, e gerou uma política ligada às fontes de energia, que gerou uma brutal distorção em todo o mercado e estourou a inflação com recessão. Então, pode valer para hoje. É muito atual. Muito atual o comentário. Mas eu não encrespo mais os cabelos. Coloca a tela 1 aí, Ana Santos, tela 1, a foto 1. É uma foto, eu não sei se é uma foto oficial, mas é uma foto justamente do ano de 2017, quando estava acontecendo essa volta à Câmara Federal. Uma foto que, acho que foi alguma entrevista de televisão também, ano de 2017. Depois nós temos aqui as passagens pela Câmara, tela 3 e a tela 4, tela 3 e a tela 4, pode colocar aí, ó, aí discursando já num desses mandatos na Câmara Federal. Como é que é lidar, governador Eda Cruzius, com aquele... qual seria o substantivo correto para aquela reunião, aquela alcateia de lobos, né, do que é a Câmara dos Deputados? Olha, em sala fechada, sem máscara. Então, é fascinante. Ali você tem o retrato do Brasil, e o retrato do Brasil corresponde aos mais diversos sotaques, às mais diversas ancestralidades de onde as pessoas veem comportamentos, não é? E aquela casa que é a Câmara dos Deputados, onde eu sempre quis estar, nunca quis o Senado passa a ser mais importante agora por várias razões, mas naquela casa você tem que falar, parlamentar, para tentar, junto com todo o jogo das peças políticas, chegar a votar uma lei, que vale para todos, e ela é sempre por maioria. Nunca é nem por minoria e nem consensual. Então, você tem que parlamentar tem que respeitar quem está lá, tá? Seja quem for. Então, a palavra respeito está um pouco desgastada hoje em dia, não tem o mesmo valor que tinha antes,
mas você tem que respeitar aquela diversidade, né? Você tem eleitor para todos, né? Então, você tem histórias ao longo da Câmara dos Deputados que fazem a história do Brasil de uma maneira muito particular. Então, para mim, sempre foi fascinante. Ela não me dá enjoo, ela não revolta o estômago, ela não me deixa, vamos dizer assim, surpresa, né? Porque essa é a vida aqui fora, né? Só que lá com poderes, né? E os poderes, eles acionam muito, principalmente o mundo masculino, né? Que gosta muito mais de poder, não de fazer, mas de poder. Então, respondendo à tua pergunta, sempre foi fascinante para mim usar aquele microfone não para câmera, não para um auditório que não se conhecesse, né? Mas para os teus pares, para tentar convencê-los, né? Foi assim que eu relatei algumas matérias bem interessantes. Eles prestam atenção? Seus colegas prestam atenção? Dá uma impressão, às vezes, quando a gente vê nas reportagens, que eles estão numa balbúrdia, negociando, conversando. Antes do celular, prestavam mais, né? Hoje não, hoje tudo... Ou seja, você concentrado. Não, você tem uma terceira mão e um segundo cérebro. Impressionante, né? O celular hoje, a máquina da internet é um segundo cérebro. Ela que suga. Você pensa diferente, as sinapses são diferentes, né? E você está sempre com a terceira mãozinha ali, né? Então, importa muito mais a imagem que você está gerando ou recebendo do que o recado da palavra que você está recebendo. E aos poucos nós vamos perdendo a palavra. Nós vamos perdendo o poder da palavra. E isto, hoje em dia, né, já que a gente está em 2022, a palavra ela tem feito falta, porque as crianças não têm mais aprendido caligrafia, que organiza o cérebro, elas não têm aprendido a falar o português correto, porque vai tudo pela linguagem da internet. Então, nós estamos perdendo valor. Quem não fala a sua língua, conhece a sua língua e domina a sua língua, perde valor próprio, interno, né? Então, antes do celular, prestavam mais atenção. E para falar com as pessoas, a gente tinha que ir até a sala das pessoas, né? Hoje não, hoje você faz live, né? Live é 2 dimensões, né? 2 dimensões não são... E é ouvido e, na verdade, são 2 das tuas capacidades. Você não tem o tato, você não tem o olfato, né? Então você só usa um pedaço da coisa, né? Mas é o que nos sobrou na pandemia. Bom, essa sua experiência em Brasília, atuando pelo PSDB e como governadora, obviamente, e também como ministra, como é que foi trabalhar, a propósito, antes de eu fazer a minha pergunta, eu vou fazer outra, como é que foi trabalhar com o Itamar Franco? Fascinante. E por quê? Porque ele não era uma pessoa comum na política. E por que ele é diferente? Porque ele não dava a menor pelota para o que os outros pensavam. Ele tinha um modo de pensar, ele tinha as razões dele, ele quis assumir, fez compromisso de assumir a presidência da República para terminar com a inflação. Esse foi o compromisso dele, né? Então, ele tinha uma forma de trabalhar a política que era equilibrada, por exemplo, porque o líder dele era o Pedro Simon. Você imagina o contraste entre o Itamar e o Pedro Simon, tá? E o Pedro Simon dava o equilíbrio necessário, a articulação necessária, mas ele tinha coisas assim, por exemplo, eu enfrentei logo no começo do ministério, que eu me dei muito bem com ele, eu não conhecia ele pessoalmente, mas ele é como eu, ele olha no olho, né? Olha no olho, fala o que pensa e dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo, eu me chamo Itamar, né? E então ele falava algumas coisas que tinham muito a ver com o povo brasileiro, por exemplo. Ele logo me pediu, eu quero fabricar o Fusca. E aí foram me entrevistar, porque tudo era, me entrevistavam. A ministra era a Irondina e eu, 2 mulheres, porque ele queria 2 mulheres. Depois escolher foi outro processo. E aí me entrevistaram, eu disse assim, vamos convir. Isso era 1993, antes da indústria automobilística se instalar no Brasil para montagem, né? O Fusca é a cara do povo brasileiro, por que não? Então ele me pediu, eu vou criar uma força-tarefa e vamos aqui ver
como é que a gente consegue fabricar o Fusca no Brasil, porque não era fabricado ainda, né? Então, se eu estou falando do Fusca, eu estou falando de outras coisas assim, por exemplo, 93, janeiro e fevereiro, era a maior seca da história do Nordeste e a maior safra colhida no Sul. Então, aqui você eram silos lotados, não tinha mais onde colocar, e no Nordeste não tinha. Não tinha comida, tinha fome, desemprego, hiperinflação, era um período muito complicado. E aí, do que ele gostava? Veja, era 1993, olha para hoje. Ele gostava da ordem que as Forças Armadas davam à sua função, de construtoras das coisas e da paz, né? Então, ele me pediu, vamos fazer um programa de combate à fome e ao desemprego. Você vai coordenar. Então, até era ministro o Brito, Antônio Brito, ele me botou coordenando uma mesa com todos os ministros, presidentes estatais e tudo mais, de onde nasceu a Comissão de Combate à Fome e ao Desemprego, que mais tarde, então, a gente repassou inteiro para o Betinho e foi aquele período de criação pelo Betinho e Bispo Morelli e o grupo deles, foi a criação da campanha contra a fome. Que é uma ONG do Betinho até hoje, muito importante, responsável, inclusive, no auxílio das tragédias, agora em Petrópolis. Isso. A ONG Ação da Cidadania. Isso. Pela Cidadania do Betinho. Isso. Importantíssimo. Então, o que eles disseram? Bom, vão pegar o excesso de alimentos do Sul e como é que nós vamos entregar no Nordeste sem desaparecer no caminho? Pela corrupção, pelo roubo, pela ineficiência. Vamos botar as Forças Armadas. Então, inclusive, a área militar estava sentada desse lado. Assim, o que vai fazer o Exército? O que vai fazer a Marinha? O que vai fazer a Aeronáutica? E se transferiu para o Nordeste o excesso de alimentos que tinha aqui, tudo financiado pelo governo, em tempos que não tinha orçamento, porque tinha hiperinflação. Então, se você me pergunta como foi a minha relação com o presidente Itamar Franco, foi uma de confiança mútua, né, mediada pelo Pedro Simon, que segurava os arroubos dele, né? E era de arroubo, mas isso era dele. Né? Eu acho engraçado. Hoje em dia até parece assim, naive, até parece que... Porque hoje em dia os arroubos são de outro tipo, não é? Mas ele tinha esses arroubos populares, que chamavam de populistas. Então foi um privilégio para mim ter podido trabalhar no governo Itamar Franco, a confiança que ele me depositou, por exemplo, de comandar e coordenar a Comissão de Combate à Fome e ao Desemprego, que tinha no modelo, os modelos que a gente continua aplicando, que eram as ONGs, eram as representantes empresariais, não tinha preconceito. Todos devemos trabalhar para enfrentar o grande problema, enquanto ele, Itamar, dizia, e eu enfrento a inflação. Tenho que encontrar alguém que acabe com a inflação. Encontrou. Está faltando isso hoje, né, governadora? Está faltando isso hoje na política, tentar escolher, eu sei que não dá para conciliar tudo, mas assim, alguns pontos unânimes, onde se precisa escolher e ser suprapartidário para chegar a algum objetivo, né? A fome é um, obviamente, né? A própria economia, enfim, tem uma série de outros pontos que eu acho que nós poderíamos deixar as polarizações de lado. Né? No seu tempo não tinha tanta polarização, não tinha tanto extremismo. Não tinha polarização. Eu te explico politicamente agora nós estamos virados como eu penso. Né? Não te explico os fatos, te explico como eu penso. Eu fui para a política, eu não era menina, tá? Foi um pouco depois do cabelo crespo ali. Então, eu fui para a política em 88, nós vivíamos a Constituinte, ali no ano daquela gravação. Que não era gravação, era sempre ao vivo. Em 88, a Constituinte permitiu a criação de novos partidos, que era depois do bipartidarismo do regime militar. E ali, então, nasceu o partido que eu esperava no Brasil, que era o PSDB, porque ele, desde o princípio, ele disse, sou parlamentarista. E como eu era parlamentarista, está na hora de mudar de vida. E depois, logo depois, então, de 88, eu achei o endereço do PSDB daqui, me filiei, houve a eleição de 89, já tínhamos o PSDB do Mário Covas, um homem com espinha reta, valores, bem quente também, né? Como a gente gosta de ver na política, né?
E depois teve a eleição do Collor, ali foi polarizado, mas não no princípio, muitos candidatos. Né? Então, no Collor eu era chamada a fazer palestras, porque foi o tempo em que houve aquele experimento da Zélia Cardoso de Mello de congelar a poupança das pessoas. E a caderneta de poupança era a forma de reservar segurança e dinheiro por parte da população brasileira. E ela congelou a poupança. Foi um período horroroso. E eu era chamada a dar palestras, então, e eu me lembro bem que uma palestra que eu fui dar foi na Escola de Guerra Naval do Rio de Janeiro. Isto já era em 91. É porque o congelamento lá e o sequestro dos cruzados foi em 90, né? Foi 90. Logo na saída do governo Collor, 1990. E eu me lembro que eu olhava assim, tinha lá me assistindo na palestra, né? Um grupo de verde, um grupo de azul, um grupo de branco, né? O Exército, Aeronáutica, Marinha. E como eu sou meio Itamar nessa hora, né? Eu olhei, mas não vou terminar sem dizer isso. O que está acontecendo chama a que essas Forças Armadas digam o que é que pensam do que está acontecendo. E terminei. Aqueles de verde vieram me oferecer jornalzinho, né, que eles estavam pensando, eles queriam falar de que não concordavam com o que estava acontecendo no governo Collor em 1991. A Marinha furiosa, né? Como ela, como é que é a mulher? Ela fala uma coisa dessas, não é? E a aeronáutica voando, né? A aeronáutica sábia voando. E foi com o vídeo daquela palestra e do texto escrito naquela palestra que eu fui escolhida ministra do Planejamento pelo Itamar. Foi quando mostraram essa palestra para ele. Bom, mas a pergunta que eu ia fazer exatamente quando eu entrei no Itamar Franco foi, aliás, muito interessante o seu depoimento sobre Itamar Franco, porque, me perdoe a sinceridade, o Itamar não passava isso para o público, para as pessoas. A gente mesmo, pode ser um problema nosso da mídia, não sei, a gente tinha o Itamar como uma pessoa mais, não sei se atrapalhada, uma pessoa fraca, um substituto do Collor, né? E não, a senhora está nos pintando uma figura completamente diferente, uma figura segura, uma figura decidida, né? Um bom líder, né? Interessante que a senhora está nos trazendo esse depoimento. Mas o que eu ia lhe perguntar é que quando a senhora entrou justamente num partido que foi o PSDB, a senhora levou muito isso à ponta de faca, liderou movimentos dentro do partido. Tela 5 aí, Ana Santos, na tela 5, Ieda Cruzes já liderando as mulheres dentro do PSDB, né? Onde a senhora foi muito importante fazendo a mobilização das mulheres dentro do partido, quando nem se falava muito nisso, né? Quando os partidos, acho que tinham grandes dificuldades de amealhar mulheres para os seus cargos, para disputar os cargos eletivos, né? Depois veio a lei que tinha que ter uma proporção, enfim, que tinha que ter no mínimo, mas lá quando a senhora começou não tinha isso. Então era a senhora e mais, 2 ou 3, quem sabe, militando ali, buscando cargos. Então, a senhora foi responsável, né, presidindo, inclusive, o PSDB Mulher, por um crescimento do partido buscando a mulher para dentro dos quadros do partido, né? E aí, obviamente, como ministra, como governadora e como deputada, a senhora conviveu com muita gente. Então, a gente vai mostrar algumas fotos. Pode mostrar a foto número 6 aí, Ana, que é com um presidente da República que é um presidente elogiado até hoje, Fernando Henrique Cardoso. Esses dias nós estamos aqui no programa. Sabe que dia é esse, Renato? Que dia foi? O dia do nascimento do PSDB Mulher, 1998. Eu escolhida presidente de uma coisa nova chamada PSDB Mulher, ali em Alvorada. Ele estava muito feliz e eu também, porque era 98 e quem tinha a ideia de formar o núcleo das mulheres no partido era a Democracia Cristã do André Franco Montoro, com muita força pelos líderes como outros, Mário Covas e outros, mas ele estava feliz porque realmente nascia dentro do PSDB um movimento de organização de mulheres na política. Foi um grande presidente, Fernando Henrique Cardoso. Em todos os sentidos.
corajoso. E é uma pessoa muito, acho que tem que ser sempre ouvida, né? É. Volta e meia nós estamos vendo as entrevistas dele, porque eu acho que ele tem muito o que dizer. Na tela 8, a senhora como governadora recebeu também muita gente aqui no Palácio Piratini, muitas autoridades. Aí é um encontro com o, na época, vice-presidente da República, Marco Maciel, já falecido, né? Também uma pessoa que talvez passe uma personalidade errada para nós. Não sei, também parecia, porque era vice. Será que era isso? O problema do político que é sincero é que ele não agrada muito, né? Parece que política alguém, é um claro. grande teatro de pessoas que tentam enganar, né? Em segundo lugar, na política, uma pessoa como o Marco Maciel, um acadêmico, um intelectual de primeira, um pernambucano de escola, era muito discreto. Ser discreto na política também não é uma coisa muito valorizada, não é? Agora, ele foi o vice dos sonhos de qualquer pessoa, porque ele em tudo atuava, Ele propunha e nunca aparecia. Aliás, sempre me dei muito bem com os vice. Eu me dei muito bem com José Alencar, que foi o vice do Lula, logo que ele tomou posse, eu era deputada, ele me chamou ao gabinete dele com um material que denunciava que estavam querendo acabar com a Varig. Ele falou, olha, você é lá do Sul, e eu gostaria que você analisasse isso, porque isso é uma denúncia, que a privatização da Varig tem interesses comerciais muito próprios de líderes do partido. Outro partido aquele, né? E a senhora não vai falar mais o nome desse outro partido? O Voldemort, né? Então é aquele que não se diz o nome. A citação cinematográfica é essa sua. E o livro, o primeiro livro. Do livro, claro. Harry Potter. Eu li o livro, não saía mais de dentro do livro, que era genial o tal do livro. Da J.K. Rowling. Mas, na verdade, ele me deu aquilo para analisar e eu formei um grupo parlamentar misto, deputados e senadores, em defesa da Varig. Porque, sim, havia interesses que prejudicariam, não a Varig, prejudicariam um setor muito considerado e organizado fora do país, através da Varig, que era o setor aéreo, transporte de passageiros, transporte de cargas e tecnologia. Então, nós ficamos muito tempo trabalhando para não deixar acontecer a privatização da Varig como ela estava sendo tratada. Foram 3 anos eu coordenando esse grupo parlamentar misto. Vieram de todo o Brasil e argumentamos, fizemos muita coisa. E era o José de Alencar que me chamou na confiança. A partir daí, né, eu sempre gosto de contar uma historinha meio lateral, a partir daí me dei muito bem com o José Alencar, porque ele era esse político olho nos olhos, sincero, mineirão, né? Eu me dei muito bem com ele, muito bem com o Marco Maciel. Então, eu me dou muito bem com os vice. E o vice que virou presidente, que foi o Itamar. Vamos ver a tela 9. É outra figura também forte do PSDB em campanha junto com a governadora Ieda Cruz. Não sei se era campanha sua, local, ou se era campanha dele para presidente, Aécio Neves. Você sabe que o Freud explica, mas não me lembro. Não precisa explicar, não tem problema nenhum. Não, mas eu não me lembro de quando era. Eu vou precisar lembrar da roupa. Está ali o diretor do PROCON, hoje em Porto Alegre, o Humbert de Lourenço ali atrás, eu acho que é. E o Ramiro Rosário ali, eu acho que é a direita, né? Então, não, certamente uma campanha mais... O Freud explica, são pessoas que não estão muito na minha área de lembrança. Saiu do seu caderninho? Radar, do meu radar. Então, vamos ver a tela 10 aqui. A tela 10, vamos ver se saiu do caderninho a tela 10. Saiu do caderninho José Serra? Esse é o José Serra na campanha presidencial dele. Mas está no seu caderninho? Ou tirou também? O quê? Do seu caderninho. Não, são muito poucos os que eu tirei do meu caderninho de lembranças. Assim, não me lembro... A primeira coisa que você falou, se eu tenho saudades. Eu tenho saudade das coisas boas, né? Certo. Das coisas boas eu me lembro, né? Então, algumas eu não lembro. Vamos para outro tucano, tela 7. Tela 7, o tucano que está em alta. E eu não sei até onde ele vai ser tucano, governador Ieda Cruz, o governador Eduardo Leite, porque ele está com 2 propostas. Ou ele se reelege, aliás, 3, né? Ou ele não faz nada, como era a ideia inicial, terminar o seu governo. Ele disse aqui no programa que queria trabalhar muito ainda em 2022, encerrar o seu governo. Ele é contra a reeleição.
De repente começou o zum, 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 e aí o partido quer que ele se reeleja, vá para a reeleição, né? Muita gente acha que ele tem muita chance de ser reeleito no Rio Grande do Sul, mas houve um convite do Gilberto Kassab para que ele troque de partido e ele vá à presidência da República. Se a senhora estivesse, bota a foto de novo, Ana Santos, estivesse nessa situação assim, no tete-a-tete com Eduardo Leite, o que a senhora diria para ele? Ah, não adianta dizer muito para ele. Ele tem o caminho dele. Ah, mas a senhora pode comentar para os nossos espectadores aqui da RDC TV o que a senhora pensa sobre isso. Veja bem, eu tenho uma figura ali atrás que é Flores da Cunha, tá? Flores da Cunha. Aliás, o busto fui eu que pedi para o nosso escultor russo fazer aqui, né? Mandou lá para o Palácio, é isso? Está no Palácio. Mandou para o Palácio. Não tinha no Palácio. E assim também o prefeito de Flores da Cunha pediu tem na Praça Central ali de Flores da Cunha uma segunda cópia, né? Então, são figuras históricas como Flores da Cunha que dão para mim luz nas minhas veredas, né? Nos meus caminhos, né? Então, aquele Palácio Piratini é uma coisa espetacular, aquela sala lindo. Ela remonta a momentos históricos importantíssimos, né? Mas é como eu digo, né? Você está me perguntando o que eu diria para ele. Deixa eu lhe deixar à vontade, governador Eda Cruz. Perguntei para o governador Germano Rigoto, pela experiência que vocês têm como governar no Estado. Sim. E ele disse aqui, acho que o governador Eduardo Leite não deve ir à presidência. É muito mais fácil que ele permaneça no governo e vá à reeleição, porque tem boas chances de ser reeleito. E aí ele estará quebrando uma promessa menor, que é o fato do Estatuto da Eleição não ser a favor e tal, mas aí, pelo clamor do partido, ele vai ter que rever essa posição. Agora, trocar de partido e ir com o Gilberto Kassab para a presidência seria uma quebra de promessa um pouco maior, porque sai do partido, porque ele disse depois das prévias, quando João Dória venceu as prévias, disse, vou ficar no partido e fazer a campanha para João Dória. Ele disse isso publicamente. Então, a análise de Germano Rigoto é uma análise interessante. Eu queria saber a sua. A análise do Germano Rigoto é super interessante. Ele tem uma larga experiência. E sem falar para o Estado, o que é melhor para o gaúcho, para o povo gaúcho? Será que essa continuidade de Eduardo Leite não é melhor? Olha, uma das características do povo gaúcho é que o político que faz política por ideias, por propostas para o futuro, não muda de partido. Não é isso? O gaúcho não gosta muito disso. E o gaúcho também não reelegeu nenhum governador, também tem isso. Tem mas eu tenho uma experiência. Essa sombra. Eu tenho uma experiência. Eu fui eleita e depois não fui reeleita, enfim. É parte da história. Mas pode ser que ele quebre isso. Mas isso daí tem que perguntar para ele, né? Ele tem o caminho dele, tem que perguntar para ele. Mas eu não fui reeleita na mesma sequência dos anteriores, porque o eleitor e a eleitora gaúchos, eles te dão uma oportunidade, tá? Você é eleita e agora tu trabalha, né? Tu quis, agora tu trabalha, né? Entregando muito ou entregando pouco, o eleitor e a eleitora gaúcha querem uma nova experiência. E é por isso que de vez em quando vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, né? Então, foi assim comigo, né? Então, foi eleita depois uma administração contrária, opositora à minha, né? E depois voltou à mesma linha do PSDB, através do governo que sucedeu a sequência do meu. Então, essa coisa de reeleição, ela mostra que não gosta de repetir nem a pessoa e não gosta que a pessoa mude de partido. Mas então, se a senhora não quer falar sobre o futuro de Eduardo Leite, eu lhe pergunto sobre o presente. A senhora acha que ele está fazendo um bom governo no Rio Grande do Sul? Certamente. Ele segue o mesmo padrão, tá? Nós fizemos um governo de transformações, um governo de reformas. Durante 4 anos você consegue até um ponto. Depois veio uma ruptura, né? Pararam as reformas, né? Voltou o déficit que eu tinha eliminado. A senhora conseguiu déficit zero no seu governo, que era algo que não acontecia
Quantos anos? 20, 30 anos? No meu tempo, em 40 anos. 40 anos. Aí teve um intervalo e já voltou o déficit desde então. Eu saí em 2010, já tem mais 12 anos de outra experiência. E ele conseguiu agora? Conseguiu superar porque não paga dívida. Na época a senhora ainda tinha a dívida. Pagava a dívida. O que eu fiz foi reestruturar a dívida, através do projeto com o Banco Mundial. Então, o déficit zero do governo Ieda é receitas e despesas com superávit, cofres cheios, que eu deixei os cofres cheios, né? Pagando a dívida, honrando todos os compromissos, né? Agora, uma violenta crise de pandemia, nunca vivida, né, pela minha geração, e então uma mudança total no sistema de pagamentos. Dívidas, receitas, despesas, completamente diferente. Então, o superávit ele é permitido quando você não paga a dívida. Ou ele é permitido quando você bota as finanças em ordem. Nós botamos as finanças em ordem. Ou seja, fizemos um sistema de receitas e um sistema de despesas que gerava ao final do ano o pagamento de todos os compromissos, sem pedir nada do governo federal, porque eu não ganhei nada do governo federal. O governo era Lula. Eu não ganhei nada do governo federal. Então, foi a força da economia e do povo gaúchos que fizeram o déficit zero, né? E eles queriam o que eu sabia fazer. E a gente conquistou. A senhora, quando governou aqui, a senhora foi muito focada, obviamente, no seu conhecimento, que é a economia, e por isso também obteve sucesso na redução do déficit até o zero, né? Para quem não entende e para quem não se lembra, talvez tenhamos pessoas aqui que não tivessem nascido ainda, a governadora conseguiu, na sua gestão, equilibrar as contas do Estado, que o Estado não gastou mais do que deve. Então, zerou todo o déficit histórico no seu governo. E a senhora conseguiu muito isso, mas a senhora também escolheu pessoas, eu me lembro que eu acompanhei muito como jornalista naquela época, e inclusive numa missão internacional também que nós fizemos à Holanda, a senhora tinha ótimos secretários. A senhora tinha um secretariado muito bom, muito ferino, muito especializado. A senhora quebrou paradigmas porque a senhora buscou mais até técnicos. Claro que tinha político, Luiz Fernando Zacchia, também tinha um hábil político, mas tinha o Fernando Schiller, né? que não tinha uma tradição de ser político. Foi coordenador do livro da literatura em Porto Alegre, o Fernando Schiller, mas depois foi para o seu governo. Qual era a pasta mesmo do Fernando Schiller? Justiça e Cidadania. Justiça e Cidadania, Fernando Schiller. Ele entende muito de justiça e como conquistar justiça com a participação da cidadania. Ele é especial. Quem mais que a gente podia destacar? O Eric Camarano. Eu tive um par na área de economia, que foi o Audi Cunha, na Fazenda. O Audi Cunha, né? Esse é celebrado até hoje, que é um grande nome da economia. E o do planejamento, que caiu numa armadilha ali, ficou muito pouco tempo comigo, mas foram na área de economia, planejamento e fazenda, estruturaram tudo o que viria depois e que eu tinha trazido como modelo do governo Fernando Henrique, câmaras setoriais, programas estruturantes, participação da sociedade, forças-tarefas para problemas emergentes, né? Então, na área de economia, eu tive 2 grandes economistas. Na área da justiça, o Fernando Schiller. Na área da irrigação, que ninguém dava bola, veja o que está acontecendo hoje. Eu vejo reportagens hoje sobre a seca na fronteira, eu não me conformo. Eu quero te dizer, Renato, que eu não me conformo. Porque a pastagem não existe, o gado está em pele e osso, mas no subsolo tem água, né? Cadê o açude? Cadê os poços artesianos? Cadê a reserva de água da chuva? Laninha estava prevista há não sei quanto tempo. Eu criei a Secretaria da Irrigação, sem peninha para dar risada, davam risada a Secretaria da Irrigação. O que acontece no Rio Grande do Sul é que há um desequilíbrio climático que faz com que uma zona riquíssima, que é a zona da fronteira oeste, sofra secas recursivas. E o uso múltiplo das águas, o nome da secretaria era Irrigação e Uso Múltiplo das Águas, começava das barragens, Jaguari e Taquarembó, inconclusas. Eu deixei 90%, 80% pronto. Você tem uma barragem, você pega a área inteira da seca e nunca vai parar de ter irrigação. Até o tratamento dos jovens para dizerem,
A tua comunidade não pode jogar lixo ali perto do arroio, não pode desmatar a mata ciliar, até milhares de açudes, né? Treinamento da Defesa Civil com prefeitos, enfim, Rogério Porto. E o Rogério Porto era como o Marco Maciel. Tudo que ele fazia era discreto. Mas nós fizemos no período de governo a cultura da irrigação. E foi super safras anuais, porque o clima era bom, mas porque tinha água bem distribuída, né? Se eu for falar do meu secretariado, ele era um secretariado ministerial, tá? Então, em todas as áreas, na área social, na área técnica, o Daniel Andrade, que propôs o Duplica Rio Grande, que era para duplicar as estradas. Eu fui pedir licença ao governo federal e me negaram a licença. Aí eu devolvi as estradas. O que é isso? Essas estradas estão no meu território, eu sou a governadora, e você não me deixa duplicar com redução da tarifa, com redução do pedágio, mudando os contratos com as concessionárias? Então, fica com as estradas. Foi um caldo, não é? Foi um caldo. Eu tive secretários técnicos indicados por partidos políticos, inclusive deputados, né? Tinha muito partido naquela coligação? Tinha 8 partidos. 8? E eu pedi a indicação, mas não única. Me dá 3 nomes. Dá uma lista tríplice. E aí eu escolhi o nome. Já facilitava, né? Eu escolhi 3 mulheres para toda a área de apoio à justiça. Educação, Marisa Abreu. Ministério Público foi a primeira mulher, Procuradoria foi mulher e Defensoria foi mulher. Eu coloquei 3 mulheres das listas tríplices que me deram. Então, se eu for falar do meu secretariado, eu estou falando de pessoas que depois seguiram como secretários de outros governos. Verdade. Tá? E em várias áreas, não foi numa só. Verdade. Tem uma foto sua no Palácio Piratini, despachando ali, acho que é o Salão dos Espelhos, né? É o Salão dos Espelhos, esse local aí. Também tem na foto... tem uma foto muito bonita, que é a foto 11, Ana Santos. Coloca para nós aí antes de sairmos para o intervalo. Porque no próximo bloco nós vamos... Eu não sei o que para dizer, a senhora estava rezando, pedindo perdão, pelo amor de Deus, para chover, quem sabe, né? Ou para melhorar a estiagem aqui do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, a senhora também tinha muito bom humor. Apesar de ser durona, e a senhora é até hoje durona, é a sua personalidade, a senhora também tinha muito bom humor. E até hoje, graças a Deus, tenho muito bom humor. A senhora tem bom humor. Se não tivesse, não aguentava aquele assassinato de reputação pelo qual eu passei. Nós vamos falar disso no próximo bloco. Nós queremos falar Mas viva o bom humor. Queremos falar um pouco disso no próximo bloco. Queremos falar um pouco mais da sua vida. Vamos falar do vôlei, vamos falar dos quebra-cabeças. Ainda tem quebra-cabeça? Não, eu estou noutra agora. Então tá, eu sei, pintura, quadro, tá, mas nós vamos falar no próximo bloco aqui do Cruzando as Conversas, que hoje está pensando o Brasil e o Rio Grande do Sul com a presença da governadora Ieda Crucius aqui no Rio Grande do Sul. Ieda Rorato Cruz, que não é gaúcha, é de São Paulo, mas conquistou o Rio Grande do Sul, tem o Rio Grande do Sul no coração e governou esse estado como se fosse uma gaúcha, né? Com conhecimento de gaúcha. Nós já voltamos, o intervalo é muito rápido aqui e eu espero vocês. Estamos de volta aqui com Cruzando as Conversas, na noite desta sexta-feira, iniciando o carnaval. Você que está na estrada, vá com calma, vá devagar. E se quiser, obviamente não o motorista, mas as outras pessoas podem acompanhar o nosso Cruzando as Conversas, porque nós estamos em várias telas. A RDC TV é televisão, é rede social e também é internet. Nós estamos em 24, 524, Claro Net TV, estamos no Facebook simultaneamente e estamos também no YouTube. Você pode pegar o seu telefone, abrir o YouTube em plena freeway, pegou o engarrafamento, pode assistir o nosso Cruzando as Conversas, que hoje está recebendo a governadora Ieda Crucius, ex-governadora, mas a gente chama pelo rito já governadora para sempre, né? Chama sempre de governadora. E nós estamos falando sobre o Rio Grande, estamos falando sobre o Brasil, cenário político, algumas histórias de vida, histórias da política da governadora, e nós estamos fazendo a companhia para você, espectador, no início deste feriadão, que nós temos uma programação muito especial. Não tem carnaval,
não tem desfile oficial, mas nós temos uma boa programação para você acompanhar e daqui a pouco também eu vou contar a programação do Cruzando as Conversas para segunda e para terça-feira. Hoje especial com a governadora Ieda Crucis aqui na sua tela, sempre com o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, ASOF-BM, defendendo quem protege você. A governadora estava nos contando, no bloco anterior, nós estávamos ainda comentando sobre o secretariado dela, eu comentei que o secretariado era um secretariado muito especial quando ela foi governadora, e agora nós temos aí a foto, né, do secretariado. Não é uma foto oficial, mas é uma foto da senhora conversando com alguns dos integrantes. Estou vendo ali o Daniel Andrade, estou vendo ali, eu acho que o Fernando Schiller, Befran Rosado. Ana Pellini. Quem? Ana Pellini. A Ana Pellini, está ali à direita, bem próximo da senhora. Enfim, despachando aí, eu acho que no centro administrativo, né? Pela Sim. altura da janela no centro administrativo. Próxima foto, a senhora já estava caminhando em direção à Assembleia Legislativa. Ah, não. Aí é outra foto. Aí é a foto com o vice-governador Paulo Afonso Feijó. E aí eu lhe pergunto, jogo da verdade, a garrafinha aquela, sabe? Por que a senhora tinha um bom relacionamento, não teve, foi no meio do caminho que a coisa azedou? Por que o Rio Grande do Sul, os governadores do Rio Grande do Sul também não têm uma relação muito tranquila com os seus vices? Os outros governadores também, eu me lembro que Germano Rigoto não combinava muito, né, com Antônio Hofer, não fechava muito. O Antônio Brito até... acho que fechava com Vicente Bogo, mas na hora da posse não foi, né, passar pro Olívio Dutra, né? E aí mandou o Vicente Bogo entrar em cena. Enfim, seu relacionamento com Paulo Afonso Feijó. Ele nasceu de surpresa. Eu não tinha nenhum relacionamento com ele e nem ele era da política. Mas houve uma surpresa no dia em que nós... Naquele tempo era a Frente Liberal e o PSDB fizeram as suas convenções. E era para ser Ieda Crucis, PSDB, Nelson Proença, vice, da hoje Cidadania, PPS, e para Senado o DEM escolheu Paulo Feijó. E no dia da convenção deu-se um quiprocó quando eu não estava lá. E o PPS... na noite da véspera de anunciar que a convenção festiva, né, eu fiquei sem vice. Né? O PPS se retirou. Um quiprocó com o DEM, com a Frente Liberal. Aí, muito surpreso, nós fomos para a convenção e eu passei a semana atrás de trazer o PPS de volta. Porque vamos lembrar que na coligação do Fernando Henrique, quando se elegeu presidente em 94, era PSDB, PPS e DEM, que era o PFL, do Marco Maciel, de quem a gente falou. Eu quis repetir essa coligação de 3 partidos minúsculos no Rio Grande do Sul, e deu certo. Né? Então, durante a semana, eu refiz o caminho e, sim, o PPS voltou, né, para a coligação original. Mas aí ele... Sabe daquelas coisas que tem prazo, porque... O registro no TSE tem que acontecer primeiro no TRE e deu que, então, aparecesse vice, né? Com quem eu não tinha o menor trato. E ele não tinha o menor trato político, né? Então, respondi a tua pergunta. Ele nasceu vice assim, de repente. Não é? Foi uma coisa não programada, não inesperada e não planejada. Por isso ficou uma relação fria entre governadora e... Não, ficou por ele ser como é. Por ele, eu busquei, eu sou uma pessoa afetiva, bem-humorada, como você acabou de citar, né? E já que é assim, nós vencemos uma eleição para governar o Rio Grande, que privilégio a gente tem esses 3 partidos, né? E o Nelson Proença foi ele que bolou o sistema que gerou o projeto do Cais Mauá. Ele era o meu secretário de desenvolvimento, era político e era secretário a nível de ministério, já tinha sido ministro, né? E então começou assim, mas ele era uma pessoa muito difícil, não tinha o trato político. E aí foram se acumulando tensões, que mais tarde apareceram na forma de ações públicas dele
contra o governo do qual ele era o vice. E aí não há como, né? Eu defendo o governo do Rio Grande do Sul, não o governo da ETA, né? E aí houve uma coisa que foi difícil segurar, né? Então, não se segurou. Eu até naquela fotografia em que ele está assinando, ele estava assinando a posse como governador para eu poder ir viajar. E você vê que nós estávamos alegres, felizes e tudo mais. E ali mesmo, enquanto eu viajava, alguns problemas, né? Então, a história registra. E teve jornalista que registrou isso. Então, eu não precisei registrar, porque eu sou discreta naquilo que acontece fora do ambiente público. Eu sou discreta, conto onde tem que contar. Então, foi uma relação tumultuada, como nunca havia sido tão tumultuada uma relação com o vice. Como eu te disse, eu me dou muito bem com os vice, pena que eu não consegui me dar bem com o meu. Pois é, eu viu como é bem-humorada? Até mesmo na dificuldade é bem-humorada a governadora Ieda Cruz. Eu conheci Paulo Afonso Feijó, entrevistei ele várias vezes e realmente temos nós da imprensa temos essa versão dele, que é uma versão de um sujeito muito fechado, um sujeito até um pouco truculento nas suas falas, enfim, se insurgiu contra o governo, começou a denunciar o governo e tal, mas difícil até de lidar, até para dar uma entrevista, era complicado. Completamente diferente de José Paulo Cairoli, por exemplo, que foi vice de José Ivo Sartori, mas também um empresário, né, vindo não da política e vindo sim do empresariado, que também foi, quem sabe, vou escolher bem as palavras aqui para não ofender as pessoas, mas assim, eu acho que o vice, de maneira geral, claro, não aparece muito, porque o vice entra em campo justamente para substituir quando é importante, né? Se bem que o delegado Ranolfo agora também está fazendo um trabalho bem interessante e talvez tenha que assumir o governo, né? Se Eduardo Leite decidir para ir para a presidência, né? Para a campanha presidencial, o delegado Ranolfo será o governador até o final do ano. Mas dentro da minha linha de raciocínio, será que trazer gente que não é da política, às vezes não azeda o negócio, não azeda a comidinha, o angu? Pega o vice do Sebastião Mello, é uma beleza. Ricardo Gomes. Você pega o vice do Lula. O José Alencar. O José Alencar, empresário, vindo do meio empresarial. Não é uma regra, então? Não existe. São pessoas que querem fazer a política sabendo que é vice, sabendo que faz parte de um projeto vencedor, que ganhou o voto popular, não é? E que na hora que precisar assumir, se precisar assumir, o Ranolfo tem uma secretaria. Sim. É diferente, é um vice que tem uma secretaria, né? E pôde atuar durante todos esses anos na sua secretaria, ali bem em consonância, a sua área, delegado, Secretaria de Segurança, né? Em consonância com um projeto que é um projeto que tem um padrão que o nosso governo teve, que o do Sartori teve, que é um padrão desse lado aí, né? Então, não é isso que faz a diferença do vice. Há vices que vêm para perturbar. Bom, nós estamos conversando com a governadora Ieda Cruz aqui no Cruzando as Conversas, dentro da nossa série Pensando o Rio Grande do Sul, Pensando o Brasil. E a gente gosta, além de ouvir as opiniões, os pensamentos, e ouvir também as histórias boas e às vezes ruins, nós precisamos lembrar, porque acho que precisamos ter memória, né, das coisas. A senhora enfrentou uma série de denúncias, enfrentou a Operação Rodan e a senhora acreditou isso, na época, a uma grande orquestração da sua oposição. A senhora sofreu uma grande oposição naquela época e obviamente, liderada pela esquerda, liderada pelo Partido dos Trabalhadores, na Assembleia, enfim, todos os fóruns possíveis. Nós temos até o registro, a próxima foto aí, o Políbio Braga, colega jornalista, que escreveu um livro sobre, vamos dizer assim, esse calvário, poderia dizer, governadora? Poderia usar essa expressão? Essa foi a minha via crucis. É uma via, não é a crucis, e sim a crucis. Não, foi a via né? crucis. Cabo de guerra. Não foi a via crucis, não teve 12 estações. Foi a via crucis. Foi a história como ela se deu. O que aconteceu? Gostaria que a senhora falasse, até para espectadores mais jovens, o que aconteceu quando um governador sofre uma batalha midiática,
parlamentar, enfim, como é que se construiu essa guerra aí para Era chegar uma nesse cabo de novidade, guerra? né? Houve um método de aplicação de se fazer oposição, não fui só eu, né? Que sofreu isso. Um método de fazer oposição destruindo reputação. Teve até um livro publicado, Assassinato de Reputação, enfim, os escândalos, enfim. Muitos livros tratam da maneira pela qual sai para fora um modo de buscar espaços e o poder por meio de destruição, né, de caráter e outras coisas assim. Então não fui só eu. Houve um período no qual houve um aparelhamento das instituições ligadas à justiça, à polícia, né? Para todos houve isso, e não foi diferente para mim, né? O que houve de diferente, e aqui eu devo contar, que eu chamei até para conversar o presidente do Tribunal de Justiça na época, antes de acontecer comigo, aconteceu com a Assembleia, né? Houve uma coisa ligada a selos, né? Sim, foi o caso Macalão na Assembleia Legislativa. Isso, aí a Polícia Federal entrou na Assembleia e tirou todos os computadores de todos os gabinetes e levou um conjunto de informações de um poder autônomo chamado Poder Legislativo, né? E eu chamei o presidente do Tribunal de Justiça e disse, isso não é intervenção? Mal sabia eu que a mesma coisa aconteceria logo depois. E aí não era com... Enfim... E aí começou a acontecer isso em várias partes do Brasil. Colocavam o alvo num político que se queria, não é vencer, porque vencer é natural na política, todo mundo quer vencer, mas derrubar, né? E aconteceu isso em todo o Brasil, não foi diferente do que foi para mim, né? E como é que aconteceu essa intervenção federal? Uma tentativa de intervenção federal no governo estadual, eu não deixei, né? Como eu não tinha deixado na universidade também, aconteceu um fato parecido. A Polícia Federal quis entrar na universidade, eu era diretora da faculdade, e eu disse, não, os computadores vocês não levam, porque os computadores eles têm as pesquisas da Faculdade de Economia. Então vocês lacrem e eu fico responsável pelo lacre. Se o lacre for rompido, podem me levar a ferros. Agora, a ciência que está aqui dentro, vocês não levam. E acabou a operação da Polícia Federal na universidade inteira depois disso, né? Então, como eu tinha essa experiência anterior, eu falei com o presidente do Tribunal de Justiça, né? Escuta, mas não é uma intervenção, é porque a Carteira Nacional de Habilitação é nacional e não é o Ministério Público Estadual, nem a Polícia Estadual que entram para investigar, é a federal. Para mim tem um toque de poder central exagerado aí. Estão avançando aqui. Como é que a gente enfrenta isso? Enfrentando. Como era novo, né? Eu fui enfrentando, consultando. Eu tive muitos conselheiros de todos os partidos políticos, inclusive conversava com os partidos de oposição. Vocês estão passando a barreira, né? Isso daí não é oposição, né? Isso é destruição, né? Então, eu fui enfrentando... A maior oposição ali era PT e PSOL, não é isso? E, enfim, tinha lá um esquemão. Tinha o aparelhamento das instituições. Mas a senhora tinha interlocutores desses partidos? Que instituições? Eu estou me falando assim, hoje fica muito claro que você tem grupos dentro das instituições ligadas à justiça, como essas que eu citei, Ministério Público, Procuradoria, Defensoria, Polícia Federal, né? Você tem aparelhos lá dentro. E quando os aparelhos servem a propósitos de conquistar o poder político, né? Ou ideológico, você perde muito do tônus da democracia, do ir para frente, da evolução política, né? E eu reagi a isso muito abertamente, como vocês conheceram. Eu vivia de coletivas. Eu ia para as coletivas, né? Quer dizer, está acontecendo isso, espero que o povo preste atenção, não é? O cabo de guerra do Políbio, por exemplo, ele não entrou no palácio os 4 anos de governo, ele seguiu o governo 4 anos seguidos. Como ele havia sido preso no regime militar, ele passou na penitenciária de Arru, que era lá, e ele não gostava de injustiça, né? Então,
ele resolveu seguir o governo e, terminado o governo, ele publicou esse livro, Cabo de Guerra. A capa do Cabo de Guerra é muito bacana, porque o Cabo de Guerra é aquele jogo que, a partir de uma corda... Coloca a você foto tem, de novo aí, Ana Santos. Você tem duas equipes puxando a corda. A que derrubar a equipe do outro lado ganha, é Cabo de Guerra. Naquela capa você vê várias mãos do lado direito da capa. É tudo mão de homem. E do lado esquerdo, ele demorou para fazer essa capa, ele me contou depois, tem uma mãozinha com um esmaltezinho. Então, é uma mulher contra muitos homens num cabo de guerra. E que leitura, né? Uma subleitura aí que eu não tinha notado. Mas foi a escolha dele, né? Ele nunca me pediu nada por esse livro, em termos de informação. Ele foi jornalista, mas jornalista que tinha no passado dele sofrido momentos de extremada injustiça e não concordava com o período que estava chamando a se fazer uma política por destruição. Então, esse livro não é a sua versão? Não Não. sentou e conversou com ele, não. Foi a versão dele sobre os acontecimentos. Nada, ele só me pediu fotos, tá? E tem o miolo do livro, que é de foto. Muito corajoso ele. Ali ele tem dia por dia do que aconteceu para chamar de cabo de guerra e para mostrar quais eram as intenções de muitas ações, não só sobre o governo ou a IED, certo? Mas a intenção de como se conquista poder. Ele não concordava com isso. Eu não participei em nada desse livro. Nada. Isso é livro do Políbio Braga. Né? E considero um jornalista, além de muito competente, muito corajoso. Que falar aquilo naquela época era ir na frente ou à frente do que viria a se falar depois, né? Com a morte de Celso Daniel, então tanta coisa que aconteceu depois. Não é? Então, como eu enfrentei, enfrentando. Tem um momento muito interessante que eu quero, então, rapidamente contar. Pois não. Estávamos atravessando o período depois da Operação Rodan, troquei alguns secretários, consensualmente, né? E foi se passando até que chegou o César Busato. Eu esperei o César Busato como chefe da Casa Civil, né? Porque ele era municipalista absolutamente radical. Eu sou municipalista e parlamentarista. E aí, quando ele chegou, eu fui viajar e na saída ficou o vice no meu lugar. Tudo bem, não tinha acontecido coisas tão graves quanto aconteceram depois. E eu disse assim, não chega muito perto dele, ele não é muito político. Né? Mas eu viajei e o César Busato foi conversar no Palacinho com ele e ele foi gravado, a gravação foi editada e o vice ofereceu a gravação editada numa CPI que estava transcorrendo, que era a CPI... Chamada CPI da corrupção, na Assembleia. Que era, na verdade, a CPI do Detran, né? Que começou... A partir da Operação Rodan, né? E eu estava consertando o Detran. O vice, Paulo Afonso Feijó, que levou a fita para a CPI. Levou a fita. E aí, então, o Busato foi uma coisa muito triste que aconteceu. Mas quando aconteceu, descia eu aqueles pequenos degraus do Palácio Piratini até a chamada ala residencial. Eu não morei no Piratini, não quis morar no Piratini. Tomei essa decisão logo que eleita. Então, eu fui indo para a ala residencial, onde se davam encontros com secretários, receber gente e tal. Disse assim, olha, eu não sei o que fazer agora. Realmente eu não sei. Eu não vou mentir que eu sou junto, o Júlio de Castilho, o Borges de Medeiros, o Flor Itacura, o Getúlio. Não, eu não sei o que fazer nessa situação. Então, eu já sei. Vamos viver uma experiência parlamentarista. Então, fechei a Casa Civil e chamei os partidos de base, que me apresentasse cada partido uma pessoa. E eles iam levar a Casa Civil daí por diante, até acabar a CPI. Então, isso aconteceu. Quando acabou a CPI, retomei a Casa Civil, né? E foi uma experiência parlamentarista. Todas as grandes decisões de governo passavam por esse conjunto parlamentar, que era um conjunto de partidos de base que tomavam as suas decisões. Então, se eu fiz alguma coisa que salvou todo o governo, então são todas as instituições e pessoas do governo, foi, sem muito alarde, fazer essa experiência parlamentarista. Quando eu contei ao Fernando Henrique, eu reconheci o Fernando Henrique através de uma medalha. Ele falou, Ian, você precisa escrever isso. Eu falei, olha, não sei, tem uma coisa chamada computador e celular. Ninguém vai ler muita coisa. Imagina hoje.
né? Então, eu não vou escrever sobre isso, não. Quem quiser relatar, que relate, né? Mas nós tivemos essa experiência, então, o que eu fiz de inovador e que algum dia será falado por quem viveu o parlamento que tomou conta do governo, eles se quiserem empreender essa aventura de escrever sobre esse período, foi um período riquíssimo para mim, muito rico e muito político, por excelência político. Eles diziam, ela é técnica. Técnica não escolhe o secretariado que eu escolhi, né? Feito de políticos, né? Técnica não toma decisões como essa. Então, são experiências de um tempo de governo que só me honrou, né? Tanto é que eu tenho boas lembranças e saudades do governo. E esses ataques da oposição afetaram a sua popularidade. Uma pesquisa em 2008 revelou que 62% dos eleitores eram a favor do seu impeachment. Mas aí passou a CPI, nada foi provado contra a senhora, né? Não só a CPI, mas outras iniciativas também de investigação, nada foi provado. E ao final do seu governo, a senhora estava de novo com a popularidade recuperada, né? E as ações que a senhora fez, principalmente na economia, surtiram muito mais efeito do que toda essa guerra ideológica. Porque eu nunca parei. Imagina você governar o Rio Grande e ter medo desse povo. O que é isso? Não é? Eu honrei o Rio Grande, honrei o voto que eu recebi. E até na campanha à reeleição, uma pessoa passou, Rita, vai para casa, para de sofrer, você já governou o Rio Grande. Não, eu quero mostrar que não apenas não devo nada, não tenho problema nenhum de enfrentar uma eleição, de reeleição, mas também honrar tudo o que este governo fez e que não foi pouca coisa boa que foi feita, né? Foi muita coisa boa. Então, foi isso. Como é que fica a mágoa agora? Como é que a senhora enxerga os partidos de esquerda no Brasil? PT, PSOL, como política, né? E já perguntando como eleitora também para esse ano, porque esse ano vai ser polarização. Tudo indica que vai ser polarização. Estou trabalhando pela terceira via. Sim, claro. Eu não preciso aceitar essa polarização. Mas vai chegar um segundo momento, que é o segundo turno. A gente sabe disso, que provavelmente vai chegar o segundo turno. Mas não chegamos lá ainda. Primeiro vamos construir a terceira via. É muito cedo ainda, né? Porque uma escolha entre a Cruz e a Caldeirinha, Deus me livre outra vez, né? Então, vamos tentar fazer a terceira via vigorar, construindo, não destruindo, construindo. Então, vamos ver essa parte. A gente aí. sabe que terceiras vias são possíveis. Uma palavra que, graças os remedinhos que a gente tem desde criança, se passa metiolato, tal, não tem mágoa não, tem cicatriz, mas não tem mágoa não, né? E nem eu sou vítima. Eu fiz porque eu quis, enfrentei porque resolvi até o fim, né? Eu amarrei o cavalo no obelisco e disse, daqui não sai, daqui ninguém é mentira, desceu o Brizola. Não me venham com essa, não é? E a senhora tem esse grande título que foi anunciado em novembro de 2008. Depois de 37 anos, o Rio Grande do Sul não era mais um estado deficitário, que foi somente agora conseguido, alcançado pelo Eduardo Leite, sem o pagamento da dívida. Vamos a mais um intervalo. Nós estamos aqui com a governadora Ieda Cruzes e voltamos com o último segmento deste Pensando o Rio Grande do Sul, Pensando o Brasil. Não vai, então, nem com Lula, nem com Bolsonaro. Vai construir a terceira via. Vai de PSDB, se for João Dória, é João Dória. Se o João Dória desistir, vai ser o outro candidato. O que o PSDB desistir, a senhora vai? Olha, no primeiro turno. O Grêmio está na segunda divisão, eu já me fardei. Onde o Grêmio estiver. Tem Grenal amanhã. Onde o PSDB estiver, eu estou. Então tá. E aí, segundo turno, não quer falar agora. Vamos deixar primeiro primeiro tempo da partida acontecer. Amanhã tem Grenal, obviamente, que vai com o Grêmio, que está com muito mais favoritismo nesse gauchão desse ano, certamente. Próximo bloco, vamos amenizar, vamos falar das pinturas, vamos falar da família, vamos falar do futuro e vamos falar também, se quiser falar do Grêmio, se quiser falar de vôlei, nós vamos falar muito mais aqui neste último bloco do Cruzando as Conversas especial de hoje, desta sexta-feira. O intervalo é curto, já voltamos.
De volta com o segmento final aqui do Cruzando as Conversas na sua tela da RDC TV, em 24524, Claro Net TV, ao vivo também simultaneamente no YouTube e no Facebook. Você pode compartilhar o programa através do link do YouTube. Mande para os seus amigos, vocês que estão acompanhando aqui a entrevista com a governadora Ieda Cruz, que está conosco nesta noite aqui de sexta-feira de carnaval. Gosta de carnaval? Muito. Já foi a baile, festa, clube? Na vida inteira. É? Na vida inteira, eu gosto muito. Não vamos ver nenhuma escola passar esse ano nesse carnaval, infelizmente. Não, mas tem marchinhas e tem músicas e tem pequenos grupos. E corretamente, né, governadora? Não tem. Nesse momento não dá. Olha, né? o vírus está mutando até hoje. Até hoje, o pós-Covid tem alas inteiras de hospital tratando de pós-Covid. Quer dizer, ele entra, fica no organismo da gente e continua provocando coisas muito ruins. Então, vamos tomar cuidado. Máscara, sem dúvida. Cuidados. Tem que tomar os cuidados. E nós vamos ter que conviver com esse vírus aí por um largo tempo até que a vacina seja 100%. A senhora jogou vôlei profissionalmente, não? Chegou a ser profissional? Não, meu pai não deixou. Naquele tempo, não deixou. Meu pai era mineiro, mulher, na família dele não mostrava as pernas, então... Por pouco que não foi, então, atleta do vôlei. É. Mas jogou muito e teve a turma do vôlei durante muito tempo, né? Aqui a turma do vôlei é a minha turma do coração, são as gurias do vôlei. As gurias do vôlei. E uma vez eu me entrevistei, a senhora disse que estava dedicada aos quebra-cabeças. A senhora pegava peças, milhares de peças, colocava na mesa, um passatempo, juntava e transformava em quadros. A senhora me disse isso. Sim, mas você tinha cabelo mais escuro. O cabelo era mais escuro. Foi há muito tempo atrás. Aí a senhora resolveu pintar esses quadros, agora. Então. Resolveu abandonar os quebra-cabeças e pintar os quadros. Sim, mas por que você faz quebra-cabeça, né? Não, é muito bom quebra-cabeça. Tem psiquiatra que diz que é um hobby bom para a cabeça, claro. Né? É porque eu queria conhecer os detalhes dos quadros, que eu fazia quebra-cabeça de quadros clássicos. Clássicos, né? E pequenininhos, médios, grandes, né? Eu tinha paredes enormes com 5.000 peças, 3.000 peças, 2.000 peças, eram quadros. E como o quebra-cabeça é feito de papelão, ele gasta. Então não existem mais esses quebra-cabeça lá em casa. E eu fui passando para outras formas de desenvolver. Ler é permanente, ouvir música é permanente, ir no cinema é permanente, ou ver filme é permanente, não é? Mas me faltava algum conhecimento que eu não pude ter, porque eu dediquei minha vida ao trabalho e não pude ter determinados campos de conhecimento que eu estou já há algum tempo ingressando nesses campos de conhecimento. Né? Por que o mundo é o que é? Gente, vai estudar filosofia. Eu nunca tinha estudado filosofia. E na filosofia tem outras coisas que te remetem, né? O que vem de dentro de ti e que você produz é arte. Então, eu estou na fase da arte agora. Está pintando quadros? Sim. Óleo, acrílico? Não, só acrílico por enquanto. Mas eu estou aprendendo, por exemplo, estou buscando agora pintar um rosto. Aí você precisa ir até os matemáticos, proporção, Leonardo da Vinci, senão você não pinta um rosto. Você cria um monstro no tal do quadro. Isso é difícil. Não é? Então, eu estou indo para os filósofos, para matemática, entende? E estou no eterno YouTube. Se eu não sei alguma coisa, eu vou lá no Autodidata. YouTube e pergunto, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? E tem centenas de pessoas para te ensinar a pintar um rosto, a fazer um desenho. Tá um período muito proveitoso para mim. O professor Carlos Cruz está aqui nos acompanhando nos bastidores, veio com a senhora, que foi um primeiro cavalheiro. A senhora inovou também, a senhora foi a primeira governadora do estado do Rio Grande do Sul, né? Primeira mulher, e teve um primeiro cavalheiro. Um primeiro damo, como ele se dizia. Primeiro damo. Mas o primeiro damo cuidava da comunicação. Com a grande secretária, claro, com a grande secretária Zara Marques. Que mulher maravilhosa. Um abraço, foi Zara, mais uma secretária a quem eu quero referenciar, assim como a Ana Pellini. Realmente foi um privilégio ter convivido com eles ali. Mas eu tive uma primeira-dama. O que quer dizer primeira-dama? É quem cuida de um gabinete que fala para fora, que fala com as organizações de benemerência, que foi a Tarsila. Tarsila trabalhou voluntariamente no governo 4 anos no gabinete da primeira-dama. É verdade. E essa foto, próxima foto para encerrar aqui o nosso programa, essa foto que eu achei uma foto muito bonitinha, né? Vamos colocar a foto 13, olha aí, tira o GC, olha aí.
Que coisinha linda, que idade aí, 1 ano? 2. 2. Lembrar não vai lembrar, mas lhe contaram como é que foi o contexto dessa foto, não? Sim, o meu pai era muito ligado a todas as formas de conhecimento. Ele achava que o registro da vida tinha que ser feito por fotos. Então, ele periodicamente fotografava a família. E aí eu era mais gordinha, e então fotografou com 2 anos eu em cima do sofá. São Paulo? São Paulo, e a minha neta Helena é muito parecida nessa foto. Ela tem uma foto em que ela fica muito parecida com essa minha foto aí. Governadora, quero muito lhe agradecer mais uma vez pela atenção, pelo carinho que teve conosco aqui, de ter vindo presencialmente até o estúdio da RDC TV e ter nos lembrado dessas histórias, contado algumas histórias que o Rio Grande precisa sempre reviver e relembrar. E lhe desejo muita saúde, muito sucesso, muita sorte, que eu sempre costumo dizer aqui para os nossos espectadores, desejo também para a senhora, nos ajudando a pensar o Rio Grande, nos ajudando a pensar o Brasil também. Olha, eu que agradeço, Renato, porque da tua experiência atual, você como pai e mãe responsável por 3 jovens, né? Você faz o presente, mas querendo fazer para eles um mundo melhor, como eu sempre fiz, né? Agradecendo a nossa RDC, né, que é maior do que eu pensei, tem muitos estúdios aqui, né, essa oportunidade da gente estar falando, e falando como vida, né, não como autoridade, falando como vida sobre uma experiência que só é possível através da política. E eu quero agradecer muito a ti, Renato, pelo chamamento, mas quero agradecer a todos que estão nos vendo e todos aqueles que sempre me deram a oportunidade de eu poder tentar realizar hoje o futuro que daqui se segue, um futuro melhor para todos. Então, um bom carnaval, porque carnaval é bom, né? E até uma próxima oportunidade, agradecendo a técnica e agradecendo a todos que fizeram desta uma bela imagem. Obrigado, governadora Ieda Horato Cruz, nossa convidada de hoje. Deixa eu lhe apertar a mão aqui de longe. De longe. Muito obrigado pela presença. Um bom feriado também para a senhora, para a família toda. E nós voltamos na segunda-feira. Segunda-feira nós temos, olha, a reprise desse programa que foi um sucesso com o governador Eduardo Leite, né? Ele já esteve aqui na grade da RDC TV algumas vezes, as pessoas pediram. Foi um programa muito bacana que a gente falou não só de política, mas falou também das coisas, como eu falei com a senhora aqui, das coisas dele, do dia a dia, o lado irreverente dele, criativo, jovem deste governador Eduardo Leite, na segunda-feira, 10 da noite, a reprise. Na terça, olha o card na tela aí, o chamamento para terça-feira especial Histórias de Carnaval, com Antônio Carlos Cortes, que é advogado, escritor, fundador do Grupo Palmares, sabe tudo de carnaval, e a Kise Pereira. Quem é a Kise Pereira? Ela é assistente social e produtora cultural, mas é filha da Onira Pereira, o grande nome do Bambas da Urgia, o grande nome do Carnaval de Porto Alegre. Vai ser um grande programa e imperdível. Você não pode deixar de assistir na próxima terça-feira de Carnaval, a chamada Terça-feira Gorda, 10 da noite, cruzando as conversas, e eu espero vocês. Bom fim de semana, bom Carnaval, até segunda com Eduardo Leite, terça-feira Histórias de Carnaval aqui na tela da RDC TV. Tchau, tchau! Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você.